Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro do Evangelho do Nosso Senhor, segundo Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9 apenas. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo de número 9. Mateus 6, 9. Vamos lá todos juntos fazer essa leitura? Vamos lá? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Na lição passada, nós vimos que o homem atinge o ponto culminante da sua experiência espiritual, aquela transcendência, sair daquela realidade comum para algo mais esplendoroso, glorioso, quando de joelhos se acha face a face com Deus, né? Quando um homem está conversando com Deus, ele atinge o pináculo da espiritualidade, o zênite da vida espiritual. Mas como é que eu posso dizer? É uma experiência extraordinária a oração. Ela é uma experiência extraordinária, é algo grandioso. E quando nós aprendemos a usufruir de toda a graça, toda a misericórdia, de poder entender o que significa se aproximar diante do Senhor da oração, através da oração, uma oração genuína, sincera, verdadeira, é algo que não tem explicação. Mas é também, ao mesmo tempo, o maior teste da nossa condição espiritual, da verdadeira condição espiritual do nosso coração e da nossa alma. Não era para ser assim. Não era para ser um teste para nós. Não era para ser algo com que criasse alguma coisa de dificuldade. Antes deveria de ser exatamente sempre esse ponto culminante, sempre esse ápice de todas as coisas, né? A realização, a satisfação. A oração, ela deveria de nos levar a estar contentes, realizados, satisfeitos. Todas as vezes que nós nos curvássemos em oração, deveríamos de atingir esse máximo da realização diante do Senhor. Poder estar conversando com o Senhor. Porém, entretanto, quão difícil é para nós, seres humanos, para nós, pecador, se achegar desse santo Deus, desse Senhor bendito e grandioso, com tamanha intensidade, com grande intimidade, e permanecer ali por longo tempo, fazendo desse tempo um tempo proveitoso. Nós somos tentados a desistir dessa prática. Nós somos constantemente bombardeados, de forma que venhamos a abandonar a verdadeira comunhão que é a oração sincera e pura, porque geralmente nós estamos mais dispostos a atender as nossas necessidades. Então nós abrimos mão da comunhão com o Senhor para poder atender o nosso próprio ego, a nossa própria vontade, as nossas próprias realizações. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Em vez da gente aproveitar da oração para se sentir bem com o Senhor, para falar, para aproveitar do máximo, nós geralmente damos mais importância às nossas coisas, à nossa vontade, à nossa necessidade. No final das contas, mesmo quando nós nos curvamos em oração, na maioria das vezes nós somos extremamente egoístas nestas orações. Estamos mais preocupados conosco. Então nós fazemos aquela oração rápida, né? Sem falar o fato de que nós batalhamos por essa experiência espiritual, mas nós sempre sucumbimos ao desejo pecaminoso de cuidar egoisticamente dos nossos próprios interesses.
Já experimentou isso? Eu vou ter um momento agora de oração com o Senhor, vou tirar um tempo, vou dobrar o meu joelho, e de repente, quando você está orando, aí vem, está faltando fazer isso, tem que fazer não sei o quê, começa a aparecer uma agenda de atividades na sua mente, você começa a pensar nas coisas e você se perde na oração, e daqui a pouco você já está dizendo amém e saindo, você não consegue ficar ali dedicado a essa questão, né? Não, agora é um momento de oração, vou ter um tempo de oração. Aí nós fazemos aquela lista de oração, vou orar pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, vou orar pelo meu trabalho, eu vou orar por isso, por aquilo, e nós começamos a correr o dedo ali, enquanto oramos e lendo a lista, e daqui a pouco a nossa mente está se perdendo, e a gente lá vai de novo, voltar para a estaca zero. É o mais comum na nossa vida, é isso. É o mais comum da gente, a gente deixar de buscar o Senhor, né? Então a oração passa a ser como uma espécie de muleta para as horas difíceis. Está com dificuldade, nós botamos ela debaixo do braço e vamos capengando, né? Nos apoiando nela. Outra hora ela é aquela oração SOS, aquele pedido de socorro, ajuda-me, ó Deus. Né? Lembra dos discípulos quando o barco naufragava? Senhor, não te importa que nós venhamos a afundar, ajuda-nos. Aquela oração de socorro, de SOS, de busca imediata por esta realidade. Outras vezes nós fazemos uma lista de supermercados. E aí nós entramos no atacadão espiritual e começamos a buscar das prateleiras aquilo que nós desejamos, para depois passar ali no balcão de atendimento e seguir viagem das nossas vidas. Essa tem sido a maior experiência de oração do crente na modernidade. Infelizmente, essa tem sido, às vezes, a nossa maior experiência de oração ao longo de anos, de tempos diante do Senhor. Mas não era para ser assim. Como nós vimos na lição passada, oração é comunhão, é intimidade, é relacionamento com o Senhor. Esta é a realidade da oração. Quanto mais eu me dedico à oração sincera e verdadeira, mais próximo eu estarei do meu Senhor. Quanto mais próximo eu estiver do meu Senhor, mais eu me satisfarei nele. Quanto mais eu me tornar satisfeito, mais realizado eu serei nele. Este é o segredo, queridos, do contentamento. Nós podemos dizer que este é o segredo de uma vida verdadeiramente feliz, realizada. É uma vida que está aos pés do Senhor, numa íntima e intensa busca em oração, compartilhando ou intercalando com a meditação na palavra do Senhor. É assim que nós nos sentimos realizados. Talvez seja esse o motivo pelo qual nós vivemos numa geração que está ansiosa, numa geração que está deprimida, numa geração que não sabe o que quer, de uma geração que corre para todos os lados e nunca se satisfaz, porque nós estamos buscando a satisfação na onde a satisfação não existe, em vez de buscar a satisfação aonde ela existe de fato, porque afinal de contas eu e você, conforme diz o nosso breve catecismo, na pergunta número 1, como resposta, nós somos criados para nos satisfazer em Deus, né? Qual é a finalidade, qual é o propósito da existência, qual é o fim principal do homem? Satisfazer-se em Deus, sentir-se realizado no Senhor e se alegrar nele, se esbaldar nele para todo sempre. Essa deveria de ser então a nossa realidade. Mas não é isso que nós vivemos. Contudo, o nosso Senhor vem aqui, através deste sermão, nos ensinar esse princípio da oração. E por mais que a gente conheça de cor as palavras, nem sempre nós entendemos o que Jesus quis dizer com elas. A gente conhece de cor, né? Se for pedir para a gente fazer a oração do Pai Nosso, nós precisamos de ler, nós lemos ela de cor. Mas o que significa cada sentença, cada palavra? Quantas petições tem a oração do Pai Nosso? Você sabe quantas petições tem? Você sabe o que cada petição diz? O que Jesus pede primeiro, ou nos ensina a pedir primeiro? O que é mais importante dentro dessa oração? Qual é o fim principal desta oração? Então Jesus vai, dentro deste modelo que é dado, ele vai nos ensinar a profundidade e a importância
da oração sobre nossas vidas. E aí eu convido você a observar exatamente o versículo de número 9, aonde ele vai dizer: portanto, vós orarei assim. É assim que vocês devem seguir o modelo. E logo em seguida ele diz: Pai nosso que estás no céu. Esse modelo de oração que o nosso Senhor Jesus dá, ela é feita em termos familiares, né? Pai nosso. Termos bem familiares. E quando Jesus ensina essa oração, isso deve ter chocado muito os escribas e os fariseus daquele tempo. Os religiosos daquele tempo devem ter botado a mão na cabeça e sacudido, tampado os ouvidos, levantado, falando: que absurdo! Que é isso? Nós estamos acostumados com essa expressão, mas para o judeu devoto, isso era algo extremamente ousado. Chamar Deus de Pai era algo extremamente ousado. O judeu entendia que ele não deveria de chamar Deus de Pai. Mas Jesus nos ensina exatamente isso. Lembremos aqui, entretanto, todavia, que Jesus está ensinando crentes a orar. Cidadãos do reino dos céus. Gente, por mais que essa oração possa ser repetida universalmente, essa não é a oração para as pessoas longe de Jesus. Esta é a oração para aqueles que têm Jesus como seu único e suficiente Salvador. As expressões que são usadas são voltadas para pessoas crentes. Pessoas crentes. E a gente precisa de entender essa realidade. Então eu quero aqui apresentar 4 pontos importantes que precisam assim de ser destacados nessa primeira frase da oração. Pai nosso que estás no céu. A primeira é que nós somos filhos de Deus. Pai nosso, Jesus diz: olha, quando vocês forem orar, vocês orem assim, Pai nosso. É interessante que Jesus não ensina assim: quando vocês forem orar, orem assim, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz: orai, Pai nosso. Nós sabemos que Jesus é filho por questão da sua própria natureza. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Nós, porém, somos criaturas. E este era a questão e o entendimento do povo judeu. Eles entendiam que eles eram criaturas e não que eles eram filhos de Deus. Que direito, então, nós temos de chamar Deus de Pai? Ao olhar para essa frase, quando Jesus diz, você deve chamar Deus de Pai, qual é o direito que eu e você tem para chamar Deus de Pai? Quando Jesus ensina este modo de oração, ele está dizendo que as criaturas deverão de ser vistas como filhos de Deus? Na visão universalista de hoje, essa seria a ideia. Aliás, a nossa sociedade está tão perdida e tão longe das coisas principais, dos princípios da criação, que nós estamos chamando animais de filhos. Né? Ah, o meu filhinho é um cachorro, é um gato, é um paraquito, um papagaio. Ué, você pariu aquilo ali? É natural de você? Não, mas é o seu filho. Não é assim que o mundo diz? Então fica muito fácil a gente entender quando fala assim, não, eu sou criatura de Deus, mas eu sou filho de Deus. E você vai ver pessoas dizendo, eu sou criatura de Deus, mas eu sou filho de Deus. Só que não é, queridos. E é isso que deveria ter chocado aquelas pessoas. Né? Jesus está defendendo aqui o fato de que nós somos filhos de Deus não por natureza. Nós não somos filhos de Deus por natureza. Nós não somos filhos de Deus porque Deus resolveu que a gente deveria simplesmente chamá-lo de pai. Se a gente pudesse ensinar o cachorrinho a falar, talvez a gente tinha falado, fala papai, fala mamãe. Não é isso? Não é essa a intenção. Tem algo mais profundo em relação a isso. E às vezes nós perdemos essa realidade diante disso. O que nós observamos é que pela graça do nosso Senhor, nós agora somos adotados. E a expressão de adoção é mais do que você levar para casa. É você ter como um da própria família,
como alguém que faz parte da realidade sua, que você entende com uma natureza próxima à sua, no mínimo isso. Então essa é a expressão que é apresentada. Olha lá João capítulo 1, versículo 12. Abre aí, João capítulo 1, versículo 12. Eu vou pedir para o Vitor fazer essa leitura. João 1, capítulo 12. Versículo 12, isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então este é o motivo pelo qual Jesus está dizendo que eu e você podemos chamar Deus de Pai. E aqui nós já criamos essa visão de isolamento. Tá certo? Um católico, um espírita, um muçulmano, um bandista, um ateu, tá certo? Uma pessoa que não se converteu, que não nasceu de novo, não tem o direito de fazer essa oração. Ele não pode chamar Deus de Pai. Ele não recebeu a Cristo, ele não foi adotado na família do Senhor Jesus. É isso que choca os escribas que estão lá, e isso deve atordoar a mente dos discípulos de Jesus. Quer dizer então que eu passo a fazer parte da família do Senhor? Observe que Paulo também vai afirmar que o propósito da encarnação é exatamente isso. Quer ver? Abre lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Eu vou pedir para a nossa irmã Zilma fazer a leitura. Gálatas 4, 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Observe que no período certo, na plenitude do tempo, Deus faz o quê? Envia o seu Filho, para quê? Qual é a finalidade do seu Filho? Para a fim de receber a adoção, para que nós pudéssemos ser adotados. Ele vem nos resgatar para isso. Logo, então, nós somos herdeiros, co-herdeiros juntamente com Cristo. Tá certo? Fazemos parte da família do nosso Senhor. Mas os outros não. Os outros não. Jesus está colocando essa oração como um privilégio. Observa, a graça nos dá o privilégio. Não é o mérito, não é a capacitação, e não é uma coisa qualquer, mas nós temos o privilégio de chamar Deus de Pai e saber que Ele é o nosso Pai. Isso assegura que sempre estaremos com Cristo e com o Pai. Porque um filho sempre será filho. Então nós sempre estaremos em uma constante e progressiva intimidade, até que a gente possa alcançar a plena comunhão no lar celestial. Esse Pai Nosso, ele aponta para o fato de que nós sempre estamos com o Senhor e devemos então estreitar esse relacionamento com o Senhor. Abre lá em Romanos 8, versículos 28 a 30 e depois o versículo 39. E eu vou pedir o Ismael para fazer a leitura desses versículos. Romanos 8, 28 a 30 e depois o versículo 39. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou.
próximo, É pastor? o 39. 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que significa Pai Nosso. Separado desde a eternidade, manifestado na plenitude do tempo, alcançado no tempo de Deus sobre nossas vidas, onde nós somos já justificados, já glorificados, né? Onde nós já estamos santificados e somos glorificados diante do Senhor. Nada nos separa desta realidade diante de Deus. Esse Pai Nosso expressa esta realidade. Mas esse Pai Nosso também apresenta um segundo ponto. Esse Pai Nosso aqui, ele está dizendo, em segundo lugar, que Deus está infinitamente próximo. Infinitamente próximo, está bem perto de nós. O salmo que eu li na abertura, o salmista diz: eu amo o Senhor, porque Ele se inclinou para ouvir a minha voz. Isso faz lembrar uma criança ao lado do papai, puxando a barra da calça. Pai, 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 pai. E o pai olha e fala: oi, meu filho. Não é assim que a gente faz? Né? Mãe, mãe, mãe. Sim, meu filho. A gente baixa para ouvir. E a ideia aqui é que está infinitamente próximo. As palavras indicam a posição de Deus e o seu anseio em dar ouvidos aos nossos louvores e às nossas petições. Assim como o Pai sempre está disposto a ouvir o seu Filho. Deus está sempre disposto a nos ouvir, tá certo? Não precisa de gritar, não precisa de implorar, não precisa de lamentar, não precisa de ficar agoniado com relação a essas coisas, basta se aproximar dEle. E nós fazemos isso quando nós não oramos. Usando a expressão mais comum, quando caímos de joelhos e oramos, Deus se inclina até nós. Não importa onde a gente esteja, o horário que seja, o momento que seja, Ele vai estar ali perto para ouvir, né? Portanto, nós podemos então nos aproximar desse trono da graça, como Hebreus 4,16 vai dizer. Nós podemos entrar nesse trono da graça seguros, confiantes, para poder fazer conhecido todos os nossos desejos e todas as nossas necessidades. Nós podemos fazer isso, colocar diante do Senhor. Não é preciso ter receio, não é preciso ter medo de se aproximar de Deus. Não é preciso achar que Ele não nos ouvirá. Deus sempre nos ouvirá. Sempre estará conosco e sempre ouvirá as nossas vozes. Como filhos de Deus, temos essa certeza, esta realidade, que nós podemos falar e seremos então ouvidos pelo Senhor. Terceiro ponto, terceiro aspecto importante para a gente observar. Pai nosso que estás nos céus, Ele também declara que o Senhor não é apenas o nosso Pai, mas Ele também é soberano. E é importante a gente entender isso. Jesus não disse apenas Pai Nosso. Jesus colocou esse nosso Pai num determinado lugar, que está nos céus. Está acima de todo o mundo. Está acima de todo o universo. Está acima de todas as coisas. E aquele que está acima, significa então que Ele tem o poder. É aquele que comanda. Aquele que está sobre todos. Entende? Então, isso vai dizer que Deus tem o direito e o poder, como soberano que é, de responder às nossas petições, dispondo de cada uma das nossas petições, segundo a sua infinita sabedoria. Deus irá responder às nossas petições, segundo a sua infinita sabedoria. Nós podemos achegar, seremos ouvidos e obteremos a resposta. Mas nós não teremos a resposta de alguém que está sob o nosso comando. Nós não teremos a resposta de alguém que está alheio ou preso a alguma coisa ou a determinada situação. Nós teremos a resposta sobre aquele que é soberano, que está sobre todos. Daquele que tem o poder de agir em todos os meios e em todas as situações.
Não há impossíveis para a sua ação em resposta quanto às nossas petições. Ele é soberano. Deus pode tudo. Pode responder a qualquer pedido nosso de forma positiva. Mas, igualmente, nada o obriga a responder conforme nós queremos, conforme a nossa realidade, ou aquilo que nós queremos que seja feito. Antes, ele dispõe do poder para responder conforme a sua infinita vontade, exclusiva vontade. Então, por um lado, eu tenho facilidade de me aproximar ao Senhor como filho, posso me aproximar, não preciso de ter medo de chegar a esse Senhor, a qualquer momento, a qualquer hora. Posso elevar a minha voz a Ele em qualquer momento e pedir a Ele qualquer coisa, porque Ele tem poder para dar qualquer coisa. Por outro lado, eu preciso de entender que Ele não vai me dar qualquer coisa. Ele só vai me dar o que é da sua vontade, o que é do seu propósito e que está segundo o seu princípio. Isso também nos garante o fato de que nós não teremos respostas ruins nas nossas orações. Que nunca nós receberemos algo que não seja bom para nós, por mais que a gente não queira, por mais que a gente não entenda. Tudo o que vier é algo bom para as nossas vidas. Não é assim com os nossos filhos? A gente pega os meninos pequenos e fala assim, nós vamos tomar vacina. Aí ele fala, eu não quero não, mamãe, eu não quero não, papai. Não, tomar uma agulhada, eu não quero não, não quero não. Aí você vai enrolando até que chega lá. Tem alguns que falam assim, eu não faço mais não, pelo amor de Deus. Não deixa não, deixa não. Ou eu vou ser um bom menino. Né? Já aconteceu isso? Eu vou ser um bom menino quando vê agulha. Não, mas você vai tomar agulha. Vai tomar. Por quê? Porque vai ser bom para você. Doeu no momento? Doeu, mas vai ser bom. A mesma coisa é a coça. Prometo que eu nunca mais vou fazer. Né? Chega, vem ajoelhado assim, faz aquela carinha de dengo, e você fala, oh meu Deus, vou bater não, mas vou sim. Porque você precisa de ser corrigido. Não é assim? Por que nós fazemos? Porque é o melhor para ele. Ah, eu quero fazer tal coisa. Não porque é perigoso. Não porque você não deve. Não porque não é o certo a ser feito. Nós damos não aos nossos filhos. Hoje está um problema, né? As pessoas estão com medo de dizer não ao filho. Isso é uma besteira do mundo. Desde que o mundo é mundo, o não faz parte da vida. A correção é necessária. O filho precisa de ouvir não e o porquê não do pai e da sua mãe. E Deus diz para a gente, não. Não é o melhor para você. Eu sei o que é melhor. Então nós temos também a certeza de que, dessa forma, sempre teremos o melhor da parte de Deus. Consegue entender? Então Jesus, nessa primeira frase, ele primeiro vai dizer que nós somos filhos de um Deus que tudo pode. Depois ele vai dizer que esse Deus que tudo pode está perto de nós. É o nosso Pai. Não está distante, não está ausente, não está desatento às nossas necessidades. Depois ele vai dizer que esse Deus é capaz de responder a qualquer petição que a gente faça e vai responder a todas as nossas petições. Porém, ele vai responder o que é melhor. E isso é segundo a vontade dele. Porque a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Terça-feira nós enterramos o nosso irmão Antônio Mendes. Toda a igreja orava, Senhor, cura o nosso irmão Antônio. Várias outras igrejas, outras pessoas oravam, Senhor, cura o nosso irmão Antônio. E Deus o curou. Está perfeitinho lá na glória. Não curou só o câncer dele, não. Curou a hérnia de disco que ele tinha. Curou as idades que já estava avançada e ele já não podia conseguir fazer muita coisa. Fez a cura perfeita. Perfeita. Mas ele disse não à oração da família. Quando a família diz, cura ele aqui, Deus diz não. Não é o melhor para ele.
E por incrível que pareça, não é o melhor para vocês. O melhor para ele e o melhor para vocês é que ele esteja comigo. Percebe? Atendeu a oração da igreja? Atendeu. Mas atendeu conforme o propósito e a vontade dele. Quarto ponto. Jesus nos ensina nestas palavras, Pai nosso que estás nos céus, que as orações, queridos, elas não são para nos estabelecer nessa terra. E é por isso que a maioria das nossas orações receberão um não. Porque nós pedimos às vezes para nos estabelecer nessa terra. Observe novamente a forma como Jesus vai dizer: Pai nosso que estás no céu. Nós somos filhos de um Deus celestial, o que significa que nós não somos terrenos. Nós nascemos terrenos, nós nascemos nesta terra, nós nascemos limitados a esta terra depois do pecado, né? Mas agora nós somos adotados por um Deus celestial. O nosso lar não é mais aqui. O nosso lar agora é no reino celestial. É lá que nós devemos de estar. Então, as nossas orações, Jesus nos ensina a orar olhando para o nosso verdadeiro lar. Pensando no nosso verdadeiro lar. Pensando no local onde nós deveríamos de estar e onde nós queremos estar. Ele já começa a sua oração dizendo assim: é para lá que eu devo de ir. Lá é o meu alvo, é lá que eu quero estar. Por mais que as coisas precisem de se acertar nesse mundo, esse mundo aqui não é o meu mundo. O meu lar celestial é onde eu quero estar, é onde eu devo de estar. Tá certo? Lá é o meu verdadeiro lar. Consegue entender, queridos? Então, nessa simples primeira frase do nosso Senhor, ele evoca a realidade sobre Deus nas nossas vidas, o poder de Deus sobre nossas vidas, a ação de Deus sobre nossas vidas, atendendo às nossas ações, e também explica qual deve ser o maior objetivo das nossas vidas ao orar ao Senhor. Esse deve ser o nosso maior objetivo. Porque o nosso lar está na glória. Lá é o local para onde nós vamos. Lá é onde a felicidade de fato deve existir. Pergunta ou comentário? A nossa irmã Elieide. Eu fico pensando nos discípulos, né? Eles eram jovens e cada um de uma região, de uma família, e acostumados a chamarem Abraão de pai, né? E de repente Jesus fala para eles de um pai novo, né? Uma nova ideia de pai para eles. Então, assim, eles devem ter levado um tempo para acostumarem com aquela ideia, né? E eu fico imaginando o Espírito Santo trabalhando neles, para que isso, né, tornasse real, tornasse verdadeiro e chegasse até nós, graças a Deus. Eu vejo também assim que às vezes a gente trabalha com pessoas que têm problemas emocionais, têm dificuldade de lidar com algumas coisas da vida, e elas têm dificuldade de chamar Deus de Pai, né? Então essa oração mexe muito, eu acredito que com todas as pessoas. Então, muitas pessoas vão falar Deus, meu Deus, Senhor. Entende que Deus é poder. Entende que Deus tem capacidade. Mas entender e aceitar Deus como Pai, às vezes é mais difícil. Porque às vezes traz uma imagem de um pai terreno que não foi aquela coisa. Então, às vezes as pessoas confundem e têm dificuldade nesse aspecto. E aí, se a gente pensar que os discípulos de Jesus também tiveram, né, às vezes essa coisa de ter que buscar essa adaptação, a gente entende as pessoas hoje que também
às vezes tem limitações. Mas quando Deus faz a obra, né, e troca nos nossos corações, podemos entender e aceitar e viver essa realidade maravilhosa de ter Deus como Pai. Aí é que está o segredo, irmã. Hoje nós estamos falando muito dentro da igreja sobre emoções. E usando muito a psicologia para tratar desses assuntos. E a gente fala sobre isso. Tem pessoas que têm dificuldade de ter Deus como Pai, de assumir a filiação de Deus como Pai. A grande questão é, se nasceu de novo, não tem essa dificuldade. Só tem essa dificuldade quem não entendeu. Quem não entendeu, quem não foi tocado e mudado pelo Espírito Santo. Por isso que eu falei, isso é um privilégio que é dado a quem nasceu de novo, a quem foi adotado. Veja bem, por mais que uma pessoa tenha sofrido, por mais que uma criança tenha sofrido na mão de um pai terreno, se alguém o adota e o trata bem, ele vai entender e aprender o que é um pai e que aquilo que ele tinha não era um pai. Percebe? Ele vai entender isso. Por mais difícil que seja, ele vai compreender essa realidade. Então, quando alguém chega e diz assim, eu não consigo aceitar Deus como pai, porque o meu pai foi terrível. Eu falo assim, não, você está comparando o seu pai com quem? Está comparando Deus com quem? Com o ser humano? Então você não conhece Deus. Você está comparando Deus com uma pessoa pecadora? Então você não conhece Deus. Você não sabe quem é Deus. Você precisa de conhecer a Deus, para que você possa então entender o que de fato é. Porque, inclusive, é bem melhor e totalmente diferente da paternidade. Por melhor pai que eu seja, Deus é muito melhor pai do que eu. Então, essa é a grande questão. Consegue compreender? Essa é a grande questão. Então, quando os discípulos ouvem isso, o grande estordoácio na cabeça deles, a grande chave que vira na cabeça deles, né, o que dá aquele barulho é assim, eu posso chamar Deus de pai? Então Deus é o meu pai? Esquece o resto. O que importa é isso aqui agora. Entende? É isso que traz. Os fariseus não. Porque eles não foram transformados pelo Espírito Santo. O ímpio não. No nosso tempo, o católico não. No nosso tempo, o espírita não. O umbandista não. O ateu não. Nunca saberá. O religioso não. Só aquele que nasceu de novo. Lembra que Jesus está falando para os cidadãos do reino. A vida reta diante dessas pessoas. E Ele está dizendo isso exatamente para nos focalizar e nos fazer entender. Preste atenção, queridos. A vitalidade da oração, ela reside plenamente no ponto de vista de Deus. Quem é o Deus a quem eu estou me dirigindo? Aqui está a vitalidade da oração. Você quer ter uma oração fervorosa, ardente? Você quer compreender a oração e você quer ter uma prática de oração constante? Então você precisa de entender o Deus que você está orando. Compreender a grandeza, a magnitude, o amor, a graça desse Deus sobre sua vida. É isso que vai fazer você se interessar em falar com Ele. É isso que vai fazer. Nós tivemos esse final de semana com o reverendo Ludigerdo pregando aqui. Um monte de gente veio tirar foto, veio conversar com ele, né, com o reverendo Ludigerdo, porque a mensagem foi boa e tal, mas muita gente falou assim, não, ele é o reverendo Ludigerdo, o cara foi presidente, foi 12 anos, ele foi secretário executivo do Supremo Conselho, foi pastor de uma das maiores igrejas presbiterianas, né, conferencista internacional, pregou para muito qualquer lugar. Poxa, eu quero uma foto com esse homem aqui, ué. Ou seja, eu estou vendo o quê? Quem ele é, o exercício, o ministério, a realidade dele, e isso faz com que eu tenha interesse nessa pessoa. Se fosse um Zé Ninguém, a gente ia falar assim, mais um. Ninguém vem tirar foto comigo depois do culto, eu sou mais um. Vou chorar por causa disso. Não, mas vocês conseguem compreender? É uma novidade. Então você tem esse relacionamento com o Senhor. A vitalidade da oração está nisso, as pessoas não compreendem. Nós somos tão bombardeados com um Deus menor, com um Deus pequeno, que a gente não dá valor mais à oração.
Porque o Deus que está na nossa mente, inserido na nossa mente, é um Deus pequeno. É um Deus que pode ou que talvez consiga. Não é o Deus do absoluto. Não é o Deus do impossível. É só você observar a sua oração. A sua oração ela é regada de incredulidade. Você ora assim, Senhor. Aí nós somos presbiterianos, nós somos assim, se for da tua vontade, for do teu querer, se isso faz parte do projeto do Senhor, que o Senhor me conceda essa graça. Pode ser que o Senhor não conceda, então eu já agradeço ao Senhor, se não está tudo bem se não conceder. Mas na verdade, a gente está dizendo assim, eu não sei se vai, minha fé está, né? Na verdade, a minha fé está vacilando. Não que as palavras estejam erradas, mas a minha intenção, ao falar sobre isso, não é crer. A minha intenção não é ser teologicamente correto, é esconder a minha incredulidade. Quem aqui orou para o irmão Antônio Mendes, crendo que Deus poderia curá-lo realmente e deixá-lo sobre a terra? A gente olha e fala assim, não tem jeito, Deus já está levando mesmo. Vamos só orar para Deus confortar a família e tudo bem. Mas Deus não tem poder para fazer isso? Mas nós cremos nesse poder? Consegue compreender o que eu estou falando? Deu uma dor de cabeça, nós vamos lá e tomamos a aspirina, a dor não passa, a gente toma um outro remédio, a dor não passa, a gente vai no médico. E quando é que a gente olha e diz, Senhor, tira essa dor de cabeça? Entende, gente, o que eu estou colocando? O tamanho, a vitalidade da oração está no nosso relacionamento com esse Deus. O Pai Nosso fala a respeito exatamente desta qualidade. O Pai Nosso fala a respeito desta intensidade. Consegue compreender? É a profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus sobre nossas vidas. Todo o cuidado ininterrupto, a preocupação de um pai perfeito, que se mostra para com seus filhos. Poder dizer Pai Nosso deveria nos levar, antes de apresentar qualquer petição, nos fazer refletir sobre a profundidade e a intensidade da oração. Poder dizer Pai Nosso deveria primeiro nos fazer. Eu vou ler o que o Dr. Martin Lloyd Jones diz aqui. Ele vai dizer assim, quando ele comenta isso aqui. Se você quer estabelecer contato com Deus e sentir seus braços ao seu redor, então ponha a mão sobre a boca por alguns instantes. Recolhimento. Deter-se por um momento para lembrar o que se vai fazer. Pode-se fazer com uma só frase. Você sabe que a essência da verdadeira oração encontra-se em apenas 2 palavras do versículo 9? Pai Nosso? Parece-me que se você pode dizer de coração, qualquer que seja a condição em que você se encontre, você possa dizer, meu Pai, em certo sentido, você já tem a resposta da sua própria oração. Porque você sabe exatamente com quem você está falando. Percebe? Você compreende a quem você vai se direcionar nesta oração. Esta é a grande questão. Não é qualquer um. Não vai falar com o pastor. Não vai falar com o presbítero Luiz. Não vai pedir para a irmã Zumira. Você não vai pedir para o governador, para o presidente. Você vai falar com o seu Pai Celestial. Você vai falar com o seu Pai Celestial, que também é o soberano Senhor do universo. É o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas.
Consegue entender? Esta é a grande questão. Quando nós dissemos que estás nos céus, isso coloca diante de nós o fato de que que o nosso Pai é um ser divino. Ele é grandioso, eterno, infinito, poderoso. Jesus nos ensina a primeiro olhar para isso quando nós vamos fazer a nossa oração. A quem eu estou me dirigindo? A um Pai que tudo pode. Há um Pai que é perfeito no cuidado com o seu filho. Há um Pai que é zeloso para com o seu filho. Mas há um Pai que é soberano e poderoso para fazer tudo. É a esse que eu estou indo. Então, antes de dobrar o meu joelho e fazer qualquer petição, eu deveria de pensar: eu estou entrando na presença do Senhor. Eu estou agora buscando e falando com o meu Pai querido, amado, que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Essa frase nos faz entender que o amor de Deus, então, é imutável, é ilimitado, é insuperável, e que os seus propósitos serão cumpridos sobre nossas vidas. Todo pai faz projeto para os seus filhos. Todo faz planos para os nossos filhos. Nós não conseguimos realizar os planos e os projetos dos nossos filhos, mas nós sonhamos para os nossos filhos e projetamos. Deus tem um propósito na nossa vida. A diferença é que o propósito de Deus se cumpre plenamente. Como que a sua oração muda quando você entende isso? Quando você vai pedir a Deus para curar uma enfermidade, ou para comprar um carro novo, ou para agradecer por algo que aconteceu, e você sabe que esse Deus é o seu Pai perfeito, soberano sobre todas as coisas, que atende todas as coisas e que está cumprindo o propósito dele sobre a sua vida, te traz segurança. Te traz segurança. Ontem nós fomos visitar a irmã Marilene, e ela estava falando assim: o que me traz conforto é saber que Deus cumpriu o seu propósito sobre a vida do Antônio. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, não dependia de mim fazer mais nada, e Deus então cumpriu o seu propósito, que foi sempre o melhor. Então isso traz segurança, isso traz consolo e conforto. Percebe? A oração se torna então com maior vigor. Nós devemos de deixar os nossos pensamentos, antes de fazer a oração, deveríamos de fazer isso. Antes da gente dobrar o nosso joelho para fazer uma oração, nós deveríamos de deixar o nosso pensamento como um pêndulo de um relógio, badalar de um lado para o outro, sabe? Com a seguinte realidade: Ele é o meu Pai e Ele é o Deus dos céus. Ele é o Deus dos céus, mas Ele é o meu Pai. Estou seguro. Estou protegido. Estou garantido. Porque Ele é o meu Pai. Essa que deve ser a nossa realidade. Pergunta ou comentário? Vitor Bringel. Eu não sei se eu estou adiantando alguma coisa, se eu ainda vai falar, em relação a essa intimidade, né? Também até que ponto eu posso ter uma intimidade com Deus, ou até que ponto eu já estarei extravasando a intimidade, né? Por exemplo, meu paizinho amado, meu querido, tá? Ou então, quando às vezes a pessoa relaxa demais, né? Acho que o meu pai mesmo, posso orar de qualquer jeito, vou orar deitado aqui mesmo na cama, vou orar tomando banho, de qualquer jeito. Às vezes, assim, tomando banho, conversando, beleza, mas vou orar deitado aqui mesmo, desleixado. Até onde, assim, é uma intimidade com Deus mesmo, e até onde já é desleixo, já é algo mais de qualquer jeito? Boa pergunta. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: Jesus nos ensina que nós devemos chamar de nosso Pai, mas Ele também mostra onde Deus está, que estás nos céus. Mostra como soberano, como Senhor absoluto, né, que rege e governa todo o universo. Existe uma coisa no relacionamento.
Existe a conversa informal e existe a conversa formal. Dentro da sua casa tem aquele momento de conversa formal e tem aquele momento de sátira, de brincadeira, de conversa informal. A grande questão é, qual é a sua intenção ao entrar diante do Senhor? Se você está formalmente colocando-se diante do Senhor, há palavras que não ficam boas. Há situações que não ficam boas. Você precisa de estar atento ao que você vai falar e disposto a ouvir o que Deus vai falar. Porque não adianta você só falar e sair, tá certo? Então, na sua casa, você chega perto do seu pai e diz assim, e aí, coroa? Beleza? Dá um tapa nas costas e sai para lá. Se eu fizesse isso com meu pai, eu levava um outro tapa ao contrário. Ele fala, volta. É assim que você fala com seu pai? Porque ele é uma autoridade. Então, essa irreverência que nós temos hoje, ela não deve ser levada para Deus. Deus não aceitará isso. Entende? Então, intimidade não gera irreverência. Deus continua sendo autoridade. Deitado, tomando banho, sentado, plantando bananeira, andando de bicicleta, caminhando na rua, não importa. Eu posso falar com Deus a qualquer local, em qualquer momento, mas eu preciso de ter um momento de audiência, porque Ele é o Senhor. Ainda que seja o meu Pai, eu preciso de ter esse momento em que eu busque a Ele de forma zelosa, de forma respeitosa, porque eu sei quem Ele é. Entende? Então, essas orações que a gente chama de oração relâmpago, né, que eu chego e falo, se você está correndo o risco que você diz, ai meu Deus, já é uma oração, não é? Ai meu Deus, é uma oração. Você já orou a Deus ali, já falou a Deus ali, e o Espírito Santo já definiu tudo que você falou. Tá certo? A outra coisa é, meu Pai amado, querido, Deus santo, justo, verdadeiro, estou aqui para conversar com o Senhor. Estou aqui para ter um relacionamento contigo. Estou aqui para abrir o meu coração, falar do meu dia, da minha realidade, do que eu estou vivendo, do que eu estou passando, né? Então, agradecer ao Senhor pelas coisas. Então, essa é uma conversa que deve ser feita, mas ela deve ser feita com respeito, porque ainda que eu esteja falando com o meu pai nunca é um igual. Eu nunca deixo de chamar o meu pai de Senhor. Eu nunca chamo ele de você. Eu não aprendi a chamar ele, e aí, coroa? E aí, véi? Não aprendi a chamar meu pai assim. Ao meu pai eu aprendi a respeitar, chamá-lo de Senhor. Quando muito, papai. E eu, nessa idade, chamar o meu pai de papai é esquisito. Então eu chamo Senhor meu pai. Entende? Então essa é que é a grande questão. Existem algumas frases que parecem conotar intimidade, mas elas são irreverentes. Elas são irreverentes. Então eu preciso de entender isso. Eu estou diante de algo que precisa de ter reverência. Como reformado, a gente entende essa realidade. Tá certo? Respondi? Sim, então nessa oração formal, eu também não tenho muito problema de eu ser um pouco mais mecânico nesse caso. Tipo assim, Senhor, agora vou fazer um agradecimento, tipo assim, meio que seguir uma linha, por exemplo. Jesus nos dá uma linha. Nós vamos entender por que Ele nos dá essa linha aqui. Porque nós precisamos de ter essa realidade. Ela necessariamente não é a oração de todos os tempos, mas ela precisa de estar dentro de todas as orações. Entende? Aquilo que Jesus coloca aqui, Jesus dá uma linha de pensamento. Ela não se torna mecânica ao ponto de eu ficar só pensando naquilo, né? Mas ela tem uma estrutura montada para que eu possa entender o que eu estou falando e com quem eu estou falando. Então nós vamos perceber isso. Jesus, a primeira coisa que Jesus coloca aqui é que eu preciso de entender que eu não sou cidadão dessa terra. O meu lar é celestial. Então eu preciso de entender isso. Eu vou pedir ao Senhor, Senhor, eu quero mais vida sobre essa terra. Para quê? Senhor, eu quero riqueza sobre essa terra. Para quê? Senhor, eu quero uma casa bonita, linda e maravilhosa. Para quê? Senhor, eu quero uma mulher maravilhosa. Para quê? Senhor, eu quero filhos lindos. Para quê? Então, qual é o motivo do seu pedido? Para se estabelecer sobre essa terra? Para ser visto pelos homens? Sua oração está mal pedida. Ela tem que ser para a glória de Deus. Então, mesmo que eu faça isso, eu tenho que pensar na glória de Deus. Não nos homens e não na minha própria natureza. Meu lar é celestial.
O meu alvo é o celestial. A minha oração sempre deveria de ser: Senhor, quero ir para a glória, mas o Senhor tem um tempo para mim, que eu possa viver esse tempo glorificando o Senhor nessa terra. É isso que Jesus está nos ensinando. Só que nós aprendemos, na maioria das orações, diferente. Principalmente com essa leva pentecostal e neopentecostal, a oração se tornou algo extremamente terreno. As pessoas só se curvam diante do Senhor para pedir coisas deste mundo. Né? Chega a dizer: Senhor, o Senhor não me fez para ser cauda sobre este mundo, eu nasci para ser pescoço, cabeça, para me ser líder. Não, Deus não te fez para ser coisíssima nenhuma nesse mundo, meu amigo. Deus te fez para ser dele, para a glória e honra dele. Se você tiver que ser faxineiro, seja para a glória e honra dele. Se você tiver que ser um empresário, seja para a glória e honra dele. Né? Deus não está preocupado com essas questões, mas você deveria estar preocupado em glorificá-lo aonde você está. Então tem muita oração que ela acaba perdendo a essência, porque ela perde essa visão do céu. Tem muita gente reclamando com Deus e acha que não está murmurando. Olha só que coisa interessante. O que é murmuração? É aquela reclamação chata, enjoada e de não entender as coisas. Tem muita gente reclamando com Deus e acha que está fazendo a oração correta. Quando, por exemplo, ele está empregado e ele começa a reclamar: Senhor, esse emprego aqui é horrível, Senhor, essa coisa aqui está ruim, Senhor, isso aqui não sei o quê, Senhor, me tira, me manda para outro local e tal, e começa só a reclamar. Cara, você está murmurando. Você quer um outro emprego? Amém. Mas você deve dizer primeiro: Senhor, obrigado, porque eu já tenho esse emprego. Eu já tenho o sustento, está difícil, está ruim. Se é da tua vontade, se vai glorificar o Senhor, me dá um novo. Olha a diferença. Você percebe? Eu estou chegando diante dele sem murmurar. Então são coisas que a gente precisa fazer. O Rafael tinha levantado a mão. Quer falar, Rafael? Boa noite, irmãos. Pastor, é só para acrescentar um exemplo também sobre o que o Vitor falou, né? Essa questão da oração. Eu lembrei de um texto lá de Neemias, que ele é copeiro, né, do rei, e ele recebe a notícia de que a cidade está destruída, Jerusalém, e ele vai se apresentar ao rei com um semblante triste. E o rei percebe porque que ele está triste, né? E aí pergunta por quê. E aí, aqui no texto, é interessante que, aqui no capítulo 2, versículo... eu vou ler do 2 ao 4, que diz assim: O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade, onde estão os sepulcros de meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E aí aqui no texto só fala isso, que ele orou ao Deus dos céus, mas não cita nada do que ele falou a Deus. E aí ele segue com o pedido que ele ia fazer ao rei. Então é isso que eu queria acrescentar. Amém. E aí tem um fato interessante aí. Ele está diante do rei. Você vê que o rei o conhece tão bem ao ponto de perceber que o rosto dele estava triste, né? Quantas vezes você consegue perceber que o colega do seu lado de trabalho está com o rosto triste? Se ele não for seu amigo, você não vai perceber. Se você não tem intimidade com ele. É o copeiro, então, está ali e tem essa noção. Mas ele teme, quando ele fala assim: ixi, eu vou falar com ele que eu estou triste por conta da minha terra. Ele é rei. Né? É por isso que ele faz a oração. Senhor, me dá sabedoria e graça para que eu fale com esse homem e concede que eu consiga resolver essa situação. Esse é o motivo pelo qual ele faz essa oração. Então, é bom a gente observar esses detalhes. Mais alguém quer falar alguma coisa? Presbítero Luiz, a nossa irmã Eude ali.
Pastor, uma coisa bem difícil para a gente. Você orar ao Senhor sem ter a noção do que você diz. Porque a gente ora, e eu sou das pessoas que eu não perdo a esperança das coisas, quando eu estou orando ao Senhor. Até a pessoa que eu oro por um pecador, enquanto ele estiver caminhando, eu tenho esperança. Só perde a esperança dele se converter quando ele está dentro do caixão. Mas se ele estiver caminhando, eu sei que Deus pode fazer o que eu não posso fazer no coração dele. O Tipedo, a gente lidou muito tempo. E a minha tia era dessas pessoas de fazer casamentos, padres na casa dela, festa. E, em vez de quando eu perguntava a ele se ele queria ser crente, ele não. Da última vez que ele adoeceu, aí as meninas perguntaram para mim, a menina que estava na casa dele, lá em Teresina, o que ela queria trazer, o que eu queria que nós fizéssemos. Aí eu disse, um culto de ação de graça. Aí ele escutou eu falando, ele disse, eu falar com o Luiz. Aí ele falou, Luiz, tu vai lá para nós se encontrar lá em casa? E digo, vou. Mas você está sossegado que eu vou. Aí eu fui. Aí eu no dia que ele chegou lá, eu não cheguei. Aí ele chegou lá à noite, ele olhou, aí disse, venha. Ela falou assim, o que foi, pai? O Luiz me prometeu que vinha. Aí ela falou, não, mas amanhã cedo ele vai estar aqui. Ele já estamos conversando. Aí no outro dia que eu cheguei, ele ficou alegre. Aí é quando a gente dirigiu o culto, que eu parei, veio aquele negócio no coração para me perguntar. Aí eu perguntei, Pedro, você quer ser um crente? Ele disse, hoje. Aquele tempo todinho. Repeti a pergunta. Quer ser um crente? Hoje. Muitos anos. Mas para Deus não tem o tempo, né, da gente. O tempo é dele. E eu todo mundo ficou impressionado com aquilo. E mudou toda a estrutura dele. Até o dia que ele faleceu, a estrutura dele mudou. Então, essas são as coisas. E para mim, que é algo mais esplendoroso que Deus pode fazer na vida do homem, é convencê-lo do seu pecado, Espírito Santo. Para mim, a maior alegria do mundo é essa. Verdade. Amém. Boa noite, irmãos. A gente percebe uma diferença muito grande quando você tem uma caminhada em oração e quando não. Em 93, quando eu fui embora daqui de Araguaína, cheguei em Palmas, não tinha igreja presbiteriana na região norte. Fiquei congregando na igreja de Deus. A primeira vez que eu vi a mulher do pastor orando endemoniado, quando ela me procurou dentro da igreja, eu já estava lá fora com meus 3 filhos, porque eu não tinha uma intimidade de oração com Deus. E depois, seguindo, eu comecei a orar, ter aquela intimidade. Quando deu um certo dia, o meu ex-marido chegou lá em casa e falou, vamos orar ali pelo meu irmão. E eu falei, Jesus amado, e o que foi? Não, ele está possesso. Falei, Jesus. E eu subi na moto com ele e falei, Jesus, a obra é tua, não é minha. Mas eu fui assim, numa ingenuidade, assim, eu descansei assim no Senhor, eu nunca tinha lidado com a situação daquela. E quando eu cheguei naquela casa, ele estava possesso mesmo. E naquele momento ali, eu fiquei assim um pouco com receio, mas algo assim de extraordinário assim me tomou assim com uma força tão grande assim que eu comecei a orar naquele homem com autoridade ali. E eu lembro que do outro lado estava a mulher do meu ex-cunhado lá e ela ficava, minha mãezinha Aparecida, ajuda aqui, mamãezinha Aparecida, e rezava, e rezava. E Deus me deu autoridade, eu coloquei as mãos sobre ele, e aquele demônio ali foi expulso. Mas você confiar plenamente no Senhor e se deleitar ali nele, porque a situação não é fácil. Mais alguém quer falar? Alguma coisa sobre a questão da oração, ou fazer alguma pergunta? Não? Querido, nós vamos parar por aqui, porque se eu for entrar na segunda parte, né, santificado seja o teu nome, a gente vai ficar mais uns 40 minutos falando. Então, nós vamos deixar para falar semana que vem, nós vamos dar continuidade nisso aqui, né? Mas o que eu queria que a gente pensasse é exatamente sobre esta realidade da oração. Nós vivemos uma geração
em que a nossa oração, ela não tem o porquê. Ela é, sei lá, a maioria das pessoas tem uma oração muito vazia, sem um propósito definido. Geralmente ora para pedir perdão pelo pecado, e para agradecer por alguma coisa que está querendo, e para pedir alguma coisa, e pronto, acabou. E não pensa no que está fazendo. Não pensa nisso, no que é essa realidade. Né? Você está em audiência com o Senhor dos Senhores, entrando na sala do trono, podendo conversar com Ele, chamá-lo de Pai, enquanto todo o resto do mundo fica de fora e só pode chamá-lo de Senhor. Essa é a grandeza da oração. É saber que você tem este ser poderoso, graciosamente inclinado para você. Você tem o Criador do universo o chamando de filho. Filho meu. Então é importante a gente pensar nisso. Quando Jesus coloca essa questão, a gente precisa de entender o privilégio da oração. E nós negligenciamos isso. O privilégio de oração. O senhor Luiz, às vezes ele fala assim, se a gente soubesse, mas a gente começa a falar assim, a gente passava o dia de joelho, né, senhor Luiz? Se a gente soubesse quem é Deus, a gente passava o dia de joelho. A gente ia no mercado de joelho, ia na loja de joelho, estava o tempo todo só de joelho, porque se a gente soubesse quem é esse Deus. Aí a gente percebe quão distante da realidade de Deus nós estamos, quando nós temos 10 minutos de oração, irmãos. Meu dia está muito agitado, aí eu só posso orar 10 minutos. Ué, tudo é mais importante do que estar com o Senhor? Por que você não desliga o celular? Por que você não sai da televisão? Por que você não deixa o futebol de lado? Porque essas coisas estão ocupando espaço, não é só o trabalho. Entende? A gente precisa, às vezes, de pensar sobre isso. Nós deixamos o mundo adentrar a nossa vida, encher a nossa vida, lotar a nossa agenda, e aí nós falamos, não, eu oro quando dá, ou o tempo que dá. E o pior é que, às vezes, nós não sabemos nem o que orar. Então, a gente precisa de entender com quem a gente está falando. O tempo que a gente vai ter. Claro que umas pessoas vão ter um tempo maior, vão orar mais, outras vão orar menos. Faz parte até da própria comunicação, né? Eu sou uma pessoa que falo pouco, mas eu tenho o que falar, né? Eu fui daqui para Marabá. Eu fui e voltei, né? Primeiro eu vim de lá com o reverendo de Gero, depois eu fui com o reverendo de Gero. Ou me fala, viu, menina? Ele foi conversando daqui lá. Eu calava, daqui a pouco eu puxava um assunto, a gente foi conversar. Foi uma conversa boa, foi muito boa. Mas a gente foi o tempo todo conversando, né? Se sentasse outro como eu, a gente tinha conversado uns 2 minutos, parado. Aí conversava mais uns 2 minutos, parava. Aí depois conversava mais 2 minutos, parava, porque eu não sou de falar muito. Não é o meu forte. Eu não tenho muito assunto para falar, ou muita coisa para falar. Não tenho essa... A gente vai falando de tudo, né? Então, às vezes, tem pessoas que na própria oração tem essas questões. É muito sucinta. Tem pessoas que conseguem ser muito sucintos na oração e trazer todo o recurso que ele quer. Tem gente não, que quer contar a história toda, então vai gastar um tempinho maior. Mas a grande questão é, a gente precisa de ter esse tempo de oração. 10 minutos é muito pouco. Não é oração. Não, mas eu passo o dia todo orando. Observa se você passa realmente o dia todo orando. Porque a gente fala assim, não, eu estou o tempo todo com a mente em oração. Está nada, meu querido. Você está ocupado com um monte de coisa, sua mente está cheia de problema. Você não vai estar ocupado com a oração. Então tire um tempo. Devote um tempo em oração ao Senhor. É disso que Jesus está falando. Observe a história de Jesus. Olha Marcos, capítulo 1 lá.
Você vai ver um dia inteiro de Jesus, levantou de manhã, corrido todo lá. Vamos lá, abre lá em Marcos, capítulo 1, para a gente poder encerrar. Marcos, capítulo 1. Aqui nós temos 24 horas do nosso Senhor Jesus. Vai começar aqui no versículo de número... quer ver? Batido Jesus, tal... A partir do versículo de número 16. Vai dizer que ele caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, chamou os irmãos para ir com ele. Depois, no versículo 21, ele entra na cidade de Cafarnaum. Aí vai começar. Logo no sábado, ele começa a ensinar na sinagoga, sábado de manhã. Vai fazendo todo o trabalho dele aqui. No versículo 29, saindo da sinagoga, foram com Tiago diretamente para a casa de Simão. Lá ele cura a febre da sogra de Simão, né? Aí no versículo 32, à tarde, trouxeram mais um monte de enfermo para ele, está vendo? Começa no 21, a questão do dia de sábado, aí à tarde traz um monte de gente. Versículo 35, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Depois de um dia intenso, deitou, dormiu, acordou qual o tempo para orar? Aí é interessante, versículo 36. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Isso mostra que ele só tinha aquele momento para ele poder orar, porque o resto do dia tinha gente atrás dele o tempo todo. De manhã, de tarde, de noite, até na hora do almoço lá teve que curar a febre. De tarde veio um monte de gente para ele poder fazer. Terminou o dia, foi dormir. Levantou de madrugada para orar. Não tinha tempo, por mais ocupado que fosse, que impedisse o Senhor de ter comunhão com Deus. O nosso irmão Adolfo aqui, não tinha. E é isso que a gente precisa de ter, entender na nossa vida. Pastor, sobre a oração, né? Eu tenho tido umas experiências assim muito boas em orar pela manhã. Para mim é o melhor horário, porque se você deixar para de noite, outros entretenimentos e o cansaço bate, né? Aí vai ser aquela oraçãozinha bem rapidinha. E eu gosto de intercalar com a Bíblia, com a leitura, né? Então, assim, tem sido um momento muito bom de estudo da palavra. Eu estou lendo a Bíblia novamente, e então intercalo um pouco do Velho e um pouco do Novo Testamento, né? E, assim, é tremendo a gente estar estudando a Bíblia, o quanto a gente... É um alimento, é um pão diário ali, né? E eu tenho dividido a minha oração em 3 partes, né? Que, primeiro, eu não sei começar a oração sem o agradecimento, pelo dia de ontem, pela noite de descanso e pela chuva. Aí depois eu tenho que me abrir com Deus, eu tenho que me confessar com Deus, né? E tem as petições que a gente pede mesmo, né? E Deus nos leva a orar até, às vezes, por outras coisas que a gente nem não faz parte daquele costume, né? E que às vezes a gente tenta ser menos egoísta na oração, né? Pedindo menos para a gente e pedir mais para outros e para a obra de Deus. E depois a minha oração é que naquele momento que eu vou ler, Deus me dê sabedoria e direção. Eu tenho visto assim o quanto que eu tenho aprendido, né, com a leitura. Eu fico maravilhado às vezes. E ali, quando a gente está orando, a oportunidade da gente ver Deus como Pai, e você saber que aquele Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, é o seu Deus, né? Você está ali com Ele, né? Deus na toda a sua grandeza, sua majestade, mas Ele é seu Pai, aquele Deus amoroso que você consegue ter intimidade com Ele. E hoje mesmo eu tive essa manhã, né? Eu falei para ele, eu orei meia hora e li meia hora, uma horinha que passou muito rápido, né? Mas esse privilégio da gente fazer isso de manhã, como a primeira coisa do dia, e se a gente colocar esse hábito, né, nada vai nos atrapalhar. Coloca lá o despertador. Eu lembro que uma vez, eu era jovem ainda, e eu tinha ouvido uma palavra sobre
que Deus te despertava se você quisesse. Aí eu peguei, fiquei curioso com aquilo, né? Falei, eu vou fazer um teste com Deus aqui. E eu não vou colocar despertador não, quero ver se Deus vai me acordar mesmo, né? Eu tinha ouvido um pastor que tinha comentado sobre isso, eu falei assim, eu quero saber se Deus vai me acordar. E eu fiz um propósito com Deus, falei, Senhor, se eu me acordar 3 horas da manhã, eu vou orar. 3 horas da manhã. Pastor, 2 vezes, um dia o telefone trocou 3 horas da manhã. Eu corri para atender, falei, o telefone tocando 3 horas da manhã, fui lá, tum, 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 nada. A outra vez eu senti um tapinha no ombro. Naquela época, minha mãe me chamava às vezes para me sair, pular da cama mais cedo, né? E esse dia eu senti um tapinha aqui, ó. Aí eu pensei, minha mãe me chamando, que eu olho lá, 3 horas da manhã. E eu assustei, né? Eu falei, gente, o que é isso? Eu não sabia que Deus fazia isso com a gente, não. Desafiei e Deus me acordou, senti um tapa no ombro, um tapinha, como fosse a minha mãe me chamando ali para pular da cama. Então, assim, eu tenho tido uma experiência muito boa, pastor. E hoje eu comentei com a Eliade, falei assim, Eliade, realmente não tem como a gente ser crente se a gente não tiver esse momento de comunhão com Deus na oração e na leitura da palavra, porque isso nos fortalece. Você pode estar passando lutas, dificuldades, né, ansioso, preocupações, mas quando você faz isso, nos dá uma segurança muito grande, de saber que Deus está ali, né, marcando esse encontro com a gente, quando a gente marca esse encontro com Ele. Amém, verdade. Meus irmãos, nós vamos encerrar esse momento agora.